e bom som. Pronto, estamos gravando. Hoje é dia 31 de janeiro, são 14h38, né? Estamos dando início aos trabalhos da Câmara de Patrimônio. Manda a planilha errada. Está realizando, né, a leitura dos documentos que foram encaminhados para serem discutidos dentro da Câmara. E a gente estava, né, trabalhando o ano passado, até a última reunião, da minuta de portaria de fiscalização em infrações de bens tombados, e tínhamos parado na seção 4 do termo de embargo, ok? Que é o que está projetado aí para vocês. Todo mundo vendo? Ok. Vou deixar registrado também nessa gravação, né, que foi encaminhado no final do ano passado também, um encaminhamento já dos outros documentos que nós já tínhamos trabalhado, que foi enviado no dia 7 de dezembro de 2022, por e-mail, né, pelo Luiz Paulo, ao Conselho, a Nilma, né, que é Cicelo, Robson, enfim, para que fosse encaminhado para a discussão já no Conselho e então, a gente tem também no grupo de WhatsApp a relação, né, que foi encaminhado com cópia do e-mail, né, que foi a minuta do selo de identificação de produzido, segundo o modo de fazer registrado, a minuta de concessão de título honorífico, mestres das artes e saberes da cultura do Estado do Mato Grosso, a minuta da declaração de relevante cultural, e uma demanda para a Cefaz, que é a criação de uma conta de natureza específica vinculada ao Fundo Estadual de Preservação do Patrimônio, né? E essas foram as que foram encaminhadas, além do processo, né, do pedido de tombamento do Memorial das Águas e a manifestação favorável à revogação do tombamento da Praça Tamoio Jaciara, certo? Então, registre-se isso enquanto informativo nessa reunião. Perfeitamente, é isso mesmo. Esses documentos, né, para tramitação. E hoje a gente vai dar continuidade, então, à minuta de regulação das infrações de bens tombados. Então, aqui na seção 4 do termo de embargo, nós temos o artigo 14. Constatada a existência de obra irregular em andamento, será determinado o embargo dela, com a lavratura do respectivo termo de embargo, certo? Vou tirar esse parâmetro aqui. Vou tirar essa marcação em amarelinho. Josiane, é importante em algum momento aí a gente abrir prazo para a defesa, né? Então vamos ver o desenvolvimento. Tá, isso daí, viu? Aí, artigo 15. O termo de embargo deverá conter, porque aí ele vai falar quais são os elementos que vão ter no termo de embargo e logo embaixo a gente vai falar dos prazos. Então, no artigo 15, nós temos a identificação do bem protegido, a indicação das obras a serem paralisadas, a identificação e assinatura do agente autuante, a identificação do responsável pelo bem, quando possível, a indicação do dispositivo legal infringido e o local, data e hora da lavratura, certo? Aí o parágrafo único, uma via do termo de embargo deverá ser afixada de modo visível no bem, dando ciência a qualquer cidadão sobre as consequências penais quanto ao eventual descumprimento da ordem. Talvez fosse importante a gente deixar claro que a pessoa que recebeu, né, a autuação, né, do embargo, que ela vai, pelo que eu estou entendendo aqui, a identificação do bem protegido, vai ter que ser a identificação e assinatura do agente autuante, que é a pessoa que está lá fazendo a autuação. O responsável pelo bem quando possível, mas em algum momento ele vai ter que ser identificado. Então, a obra está em andamento, a pessoa que recebeu lá na obra vai assinar esse documento. É isso que eu fiquei pensando. Ou vai ser só o responsável pelo imóvel? Tem que ter algum recebido, pelo menos de alguém que esteja presente no local, né? Tem então, que ter. Eu penso que a gente tem que acrescentar aqui, nesse momento aqui, né? Porque
Porque se eu tenho a identificação do bem protegido das obras, da assinatura do agente atuante, teria que ter, talvez, aqui, do agente atuante e do responsável pela obra. Mas veja só, gente, lá embaixo mesmo no final, tem esse termo aí, uma minuta, o modelo dele. Pode ser, e é comum acontecer, da pessoa se negar a assinar. Sim. Entendeu? E o fato dele se negar a assinar, você assinala isso, escreve isso. Se negou a assinar. Isso. Não torna o documento sem efeito, entendeu? Assim como pode ser a pessoa que não tem envolvimento, né? Por isso mandar assim, manda um filho, alguém só para ficar lá e essa pessoa não é o proprietário, né? Sim, mas por isso que está aí a identificação do, se possível, né, do responsável. Porque às vezes não é possível. Quem que é o responsável? Já tá alguém lá que não só tem vizinhos, né? Por isso que eu coloquei o responsável pela obra no local, porque vai acontecer eventualmente que o engenheiro ou o dono tal não tá, mas está o mestre de obras, por exemplo, que está lá organizando o trabalho. Então, você sim, mas eu estou levando na situação em que ele se negar a assinar. Então, se ele se negar a assinar, não torna o documento inútil, sem validade. Embaixo, ó, porque parágrafo único, uma via do termo do embargo será fixada de modo visível, tal. Então, a gente, parágrafo primeiro aqui, porque a gente coloca isso aqui embaixo, ó, parágrafo primeiro. Aí depois... Parágrafo segundo, então, né? Isso. E entendi. Isso aqui, ó, parágrafo segundo, em caso de... Nossa, o que eu fiz aqui? Ai, achei que ia tirar uma coisa, pus outra. Em caso de recusa de assinatura Tá no artigo 11, Josiane, já tem uma previsão lá. Uhum. Então, mas a gente só reforça termo de embargo pelo responsável local, o documento será validado. Não, será atestado a recusa pelo agente. Conterá atestado. Não, deverá conter, né? Deverá conter a informação da recusa lavrada pelo fiscal no momento do embargo, ou no momento da ação. Pelo representante da CCL, coloca assim. Agente atuante. Bom, beleza? É isso, né? Tá. Sim. Capítulo 3º do processo. Artigo 16. O processo administrativo inicia-se de ofício por meio da emissão da NAD ou lavratura do AI, ou ainda a partir da prática de qualquer outro ato que vise aplicar medidas decorrentes do poder de polícia. Se da NAD decorrer a lavratura do DAI, fica dispensado o procedimento previsto no caput, devendo, neste caso, o AI ter seguimento no mesmo processo. Parágrafo 2º. O processo administrativo deverá ser instaurado no âmbito da CCEL pelo agente de fiscalização no prazo de 10 dias contados da emissão da NAD ou da lavratura do AI. Posso pôr aquela vírgulazinha aqui? Conforme previsto. Ai, agora eu não lembro. Porque nos processos civil, o primeiro dia não conta a partir do segundo e aí 10 dias corridos, é isso? É útil.
10 dias úteis, né? Sempre útil. O dia que você recebe é o dia 0, não conta sábado, domingo e feriado. Os feriados têm que ser comprovados quando da apresentação, se você questionar o prazo. Então, 10 dias úteis. E feriados comprovados, né? Porque às vezes é feriado municipal, não é estadual, tem toda essa questão. Vou colocar aqui. Contados da emissão da análise da UAA, conforme o risco civil, não contando sábados, domingos e feriados. Certo? Ok. O processo administrativo deverá necessariamente ser instruído com cópia do relatório de fiscalização e com o laudo de constatação ou diagnóstico do estado de conservação, conforme o caso. Parágrafo 4º. O processo deverá ter suas folhas numeradas sequencialmente rubricadas, observando-se a ordem cronológica dos autos. Artigo 17. Depois de certificado o recebimento do AI pelo autuado ou por seu representante, o processo administrativo correlato, devidamente instruído nos termos do artigo 17, será encaminhado à autoridade julgadora. Eu acho que aqui... Tá vendo? O processo administrativo deverá necessariamente ser instruído com cópia do relatório de fiscalização e com o laudo de constatação ou diagnóstico do estado de conservação, conforme o caso, definido, talvez, definidos pelo... quem que pode definir isso? Se serve só uma coisa, 2 ou 3? Conforme o caso, definido segundo... Aí é o agente fiscalizador, né, o fiscal. Mas eu queria colocar aqui, como é que chama o... Gente, que memória horrível! Que é o setor específico da CCL que vai dizer se precisa... Superintendência. Né? Da superintendência, isso. Superintendência. De preservação do patrimônio histórico e museológico. Do patrimônio histórico e museológico. Preservação. Tá certo, né? Sim. Depois do certificado recebendo aí pelo autuado ou por seu representante, processo administrativo correlato, devidamente instruído nos termos do artigo 17, será encaminhado à autoridade julgadora. E quem é que, para quem é essa autoridade julgadora? Quem define isso? Se é um recurso administrativo, quem faz o julgamento do processo? É o superintendente, Maurício. Não. A gente vai autuar. Quem vai julgar é o secretário. Secretário? É quem está acima, né? Então a gente coloca aqui. Em vez de autoridade julgadora, a gente põe secretário, Secretaria de Cultura, né? Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Secretário. Ao secretário de Estado. Isso. Esporte e Lazer. Letra maiúscula, né? Ou não? Acho que não, né? Secretaria é letra maiúscula, secretário não, né? A gente faz maiúsculo aqui, né? Vocês põem maiúsculo? Eu vou pôr maiúsculo. Na dúvida. Isso. No caso, a superintendência encaminha para o gabinete, né? Foi para a superintendência, né? Instruído. Aí a gente põe assim, após Mas já tá lá devidamente instruído. É verdade. Mas será que é bom reforçar aqui? Instruído nos termos do artigo 17? O artigo 17 já está falando isso, né? Nossa, pode repetir.
Então, vou repetir aqui. Vila, copiar em cima, superintendência. Caracas, cadê? Acabei de escrever isso aqui. Superintendência, preservação, nananã. E aí houve o conselho ou não? Ponto. Eu acho que ainda não. Esse momento ainda é curso administrativo, né? O conselho é a última instância. Porque eu estou pensando assim, depois de certificado de recebimento aí pelo autuado ou por seu representante, processo administrativo correlato, devidamente instruído nos termos do artigo 17, pela superintendência, né? Certo. Beleza. E aí para julgamento, é isso? Para análise e manifestação. Que ele vai... dificilmente ele vai nos questionar. É? Porque eu estou pensando assim, tá? Hipótese. Foi feita a autuação, aí foi para o secretário, e o secretário meio que passa pano, assim, sei lá, né? Sim. Fica com dozinha e, tá bom, né? Mas aí tem o recurso de mandar da superintendência. Mas para ele passar o pano, ele vai ter que contrariar o técnico, né? Ele vai ter que, não, mas o técnico, para ele poder contrariar o técnico, ele vai ter que ter uma justificativa muito instruída, né? A gente podia colocar assim, parágrafo único, casos omissos poderão ser encaminhados a... O que vocês acham? Ao conselho? Sim. A questão é que o conselho não é permanente, né? Então, assim, pode ter um acúmulo de demandas aí que pode levar 6 meses, Não, geralmente... 8 meses para chegar a ser discutido. Então, mas o que eu estou pensando é assim. A gente pode colocar o prazo aqui do qual deverá emitir parecer no prazo máximo de 30 dias. Põe prazo. Aí sim. Porque do contrário, entrar na fila das ações que o conselho tem que tomar vai levar 8 meses, 1 ano a resposta. Não, aí a gente coloca uma prioridade ali, né? Ó, para a penetração do patrimônio, para análise e manifestação. Parágrafo 1. Em casos... qual que é a palavra? Não é omisso. Porque é quando falta argumento. Em casos não previstos pela legislação? Em casos... Imprevistos. Eu ia falar sobre júdice, mas não é isso. Não é omissos. Vamos ver. Extraordinários, né? Alguma coisa, mas a pessoa deveria ser cumprida, também aquilo que foi ocultado, exposto omitido. Não é bem. Bom, vamos colocar. Perdi. Cadê? Não é excepcionais. Em casos. Quando você conflitantes, não é conflito também. Quando não tem consenso. Ou quando foi feita a autuação, mas aí tem uma dúvida sobre isso, né? É quando cabe embargo, calma aí.
aqui, ó, Josiane, o que diz o Código Civil? Você pode questionar quando, para esclarecer, obscuridade, contradição ou Isso, omissão. contraditórios é uma boa palavra. Em casos contraditórios. Coloca obscuros, contraditórios ou omissos. Contraditórios. Peraí, gente. Ou omissos, né? E ainda erro material, né? Omissos. Que mais? Também para corrigir erro material, né? De repente, erro de digitação, por exemplo, é 10 mil, você coloca 10 milhões. Os casos omissos Deixa eu ver. poderão ser encaminhados ao Conselho Um pouquinho para cima do bloco. Eu tenho que acabar, porque tem que ficar tudo isso por vamos ver como é que eu tenho que acabar. Tá bom assim, pessoal? Faltou o cachorro, Lu? Fecha a porta aqui pra mim, meu filho. Você viu esse vídeo que você deu? O que foi, Letícia? Não, eu tô em reunião. Tá bom assim? Volta lá, Josiane. Eu estava na metade da leitura. Desculpa. Não, Foi aqui, eu olhei e falei, não tá É o famoso Enter. Ué. Cadê? Gente, cadê? Nossa, a gente já fez tudo. 14. Aqui, né? Caso da recusa. Eu vou te colocar, Josiane, para você ler o que diz o CPC, tá? Como é que é? Tá Código meio de Processo baixo. Civil, tá me escutando? Tá muito baixo agora. Calma aí, deixa eu ver. Oi, tá me escutando? Tô. Tá. Fala. O Código de Processo Civil, ele prevê, tá? Essa questão dos embargos, porque pode acontecer, né? Acaba que o pessoal extrapola, que fica embargando toda quanto é decisão, né? Vai ganhar tempo. Mas eu vou te colocar aqui o texto que diz sobre obscuridade, contradição, que realmente pode acontecer, né? Vou colocar no grupo, tá? Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial, que no nosso caso é contra qualquer decisão, né? A gente tira aí o judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar, no caso técnico, né? Ou ainda corrigir erro material. O que seria um erro material?
qualquer erro de digitação, por exemplo, o endereço, ou lá no meio da instrução você coloca que o valor é de 10 salários mínimos, e aí na hora da conclusão você coloca 100 salários mínimos, né? Sim. Isso acontece, né? Documento tem tanto Ctrl+C aí. Olha, no parágrafo único do artigo 17, a gente colocou assim: os casos obscuros, contraditórios, a gente pode pôr, ao invés de omissos, põe omissos ou um erro material, certo? Vírgula. Poderão ser encaminhados ao Conselho de Cultura para análise, discussão e parecer, tendo obrigatoriedade de devolutivo em 30 dias. Isso, mas você pode colocar o seguinte, é que neste caso, quem erro material é quem emitiu a manifestação que corrige, né? Uhum. Aí não precisaria. Você pode colocar que havendo, né, comprovadamente obscuridade, contradição ou erro material, poderá a parte autuada interpor recurso dentro do prazo de 5 dias. Tá, então peraí. Mas aí o recurso antes de ir pro. Antes. Olha, fiscal, meu nome não é José, meu nome é João. Você colocou José aí. Peraí. Então vamos pôr um outro. Porque aí vai para o conselho? Não, ele pode encaminhar a qualquer tempo, né? Não, no conselho, na verdade, já é apelação, né? Os casos obscuros, contraditórios ou não socorridos. Às vezes você... Por exemplo, Josiane, a gente emite muita certidão aqui, declaração, né? A gente mesmo, quando encaminha a declaração, a gente informa, olha, caso você enxergue algum elemento contraditório aí na nossa declaração, às vezes sai um número de outra matrícula, sei lá. Você tem 5 dias para encaminhar, né, o pedido de revisão. Porque às vezes é um erro de digitação, né? Tá, mas aí... Estou pensando num caso concreto, certo? Deixa eu só encostar um cara. Sim. Vou pensar um caso concreto. Meu nome é Maria José, aí eu fui autuada tal, e tá errado. Né? Foi José Maria e Maria José, certo? Certo. Eu recebi a autuação, mas no primeiro documento estava certo. A partir do segundo documento é que o nome foi trocado, certo? Por um erro de digitação. Isso, Neste caso, que é do erro material, eu tenho 5 dias para fazer a troca, para informar isso. Sim. Mas aí eu informo para a superintendência. Para quem emitiu o documento. Hã? É para quem emitiu. Fala, você errou na digitação aí. Sim. Tá. Mas é que porque esse é bastante difícil. O que costuma acontecer é misturar, tá? Colocar matrícula errada, alguma coisa assim. De repente assim, poxa, né? Não foi naquela casa que caiu o muro, naquela casa caiu o telhado. Assim, olha, no meu caso, não foi o muro, foi o telhado que caiu. Certo. Mas assim, o que eu estou pensando, então, talvez isso daí devesse estar antes, quer ver? Ó? Do termo do embargo aqui em cima, será que não? Porque eu vou fixar, tarará, certo? O cara não quis receber. Daí o processo administrativo, do ofício, não, coisa por isso. Senão ele vai decorrer, fica dispensado o processo previsto. Processo administrativo deverá ser instaurado pela agente de fiscalização em 10 dias, tal. Eu acho que deveria entrar aqui, ó. Processo administrativo deverá ser Não. Não. Não, Josiane. É. Nesse caso já está emitido.
A gente já se manifestou. Ah, tá, beleza. O Então, documento vou tá pôr 2 parágrafos, então, tá? Vou pôr parágrafo primeiro. Vou colocar assim. Olha só, Josiane, eu vou te dar aqui um exemplo. Quando a gente caminha uma certidão, a gente informa o seguinte: informo que o prazo de manifestação acerca do conteúdo dessa certidão é de 5 dias úteis. O conteúdo é tudo. Ah, não, a minha matrícula não é 1, 2, 3, é 4, 5, 6. Por quê? Porque quando ele for apresentar no banco, no cartório, em qualquer lugar, vai falar assim, poxa, tá errado aqui. Então, aí é facinho arrumar, porque você arruma dentro do processo. Caso contrário, tem que abrir outro processo, né? Passados 5 dias, ele perdeu a oportunidade. Esse ficou bom assim. Os casos obscuros, contraditórios, omissos ou com erro material deverão ser informados pelo autuado ao seu representante, vírgula, para correção Não, olha só, a ser entender. no caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, em qualquer documento ou decisão técnica, caberá Em qualquer documento ou, repete, ou decisão técnica então é aos casos. coloca aí, caberá análise revisional após solicitação do autuado. Deixa eu ver. Aos casos obscuros, contraditórios, omissos ou com erro material, em qualquer documentação ou decisão técnica, caberão análise revisional após solicitação do autuado. Dentro do prazo do seu representante. Isso, representante legal. Dentro do prazo de 5 dias úteis após a sua ciência. Após ciência, é isso? Isso, após a ciência. Isso, que você tem que informar, né? Vamos ver. Aos casos obscuros, contraditórios, omissos ou com erro material, em qualquer documento ou decisão técnica, acho que é quaisquer, não é? Caberão análise revisional após solicitação do autuado. É qualquer mesmo, Josinho. Qualquer mesmo? Por que será que ele marcou? Em qualquer documento ou decisão técnica, caberão análise revisional após solicitação do autuado do seu representante legal, dentro do prazo de 5 dias úteis após ciência, à superintendência, tá bom?
Sim. Eu só acho que assim. Ah, tá. E aí a gente mantém esse de baixo ou não? Só tira o cabeirão para caberá, né? Caberá análise revisional, porque assim. Caberá. Que ciência tem assim? Mas eu não preciso colocar material em qualquer técnica. Coloca assim. Em Digo, qualquer documento ou decisão técnica emitido pela superintendência, caberá. Pela superintendência, caberá análise. Só copiar. Superintendência de preservação. acho que eu Não vou colocar. tirar esse qualquer, quer ver? Vamos ver se faz diferença. Aos casos obscuros, contraditórios, omissos ou com erro material, em documento ou decisão técnica emitido pela superintendência, caberá análise revisional após solicitação do autuado de seu representante legal, dentro do prazo de 5 dias úteis após ciência. Isso, aí é ponto. Paciência é ponto. E a superintendência vai lá em cima, a superintendência de preservação. Lá no meio da frase, não no final. Tira o cato daqui e recorta, né? Cola aqui, né? Vírgula. Após solicitação do autuado. Tá bom assim? Isso, até ciência, ponto final. Ah, Após os 5 dias úteis, você pode. Isso. É isso aí. Aí esse de baixo, a possibilidade de ser encaminhado ao conselho para análise, discussão e parecer, pode mantém ou tira? Não, tira. Tira, né? Então, tá. Capítulo 4 da defesa, instrução e julgamento. Seção 1 da defesa. Tô ocupada, minha filha. Artigo 18. O autuado poderá, no prazo de 15 dias corridos, contados, oferecer defesa contraída. Parágrafo 1º, a defesa deverá ser protocolada na Josiane, eu só estou pensando no seguinte aqui. Diga. E se essa omissão, contradição, for do secretário ou for do conselho? Então, coloca assim, emitido pela autoridade. A gente tem que colocar nesse sentido, que quem emitiu deve revisar. Só subindo lá. Ah, na outra? É, Aos casos obscuros, contraditórios, omissos com erro material, documentação, isso. ou decisão técnica, caberá análise revisional àquele que é isso, ao agente que emitiu, né, o documento. agente emissor Isso. Ao agente emissor, ótimo. do Isso. documento. É isso? Isso. Que daí já engloba todo mundo. Isso. Tá, beleza? Tá, artigo 18. O autuado poderá, no prazo de 15 dias corridos ou úteis, né? Calma aí. Tá na dúvida aqui se pulou, Josiane. Pulei? Pulou o artigo? Não, estava no Não. 17, vamos para 18. 18. Ok. Aqui mudou de capítulo, né? Aqui é de dias úteis também, né? Sempre útil. Aqui eu escrevi contados, a partir do, né? Da ciência. Contados. Opa.
partir da ciência, né? Da inflação, né? Essa defesa pontua aí. Defesa deverá ser protocolada na sede da CCE, juntada ao processo administrativo tratado no artigo 17. Parágrafo 2º, deixa eu só ver. Ah, não, cadê? Parágrafo... Hã? Não, tem uma coisa errada aqui. Não é o 17, então. É 16. É no artigo 16. 16, gente. Processo administrativo no artigo 16. 16 aqui, ó. Processo administrativo, inicia-se de ofício, blá, 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 blá. Segundo, o processo deverá ser instaurado no âmbito da CCEL pelo agente de fiscalização. É isso aí, tá? Aqui é 16. Parágrafo 2º. Com a defesa, o autor deverá juntar os documentos que julgar convenientes. Parágrafo 3º. O prazo para a defesa poderá ser excepcionalmente prorrogado por igual período pelo Superintendente de Preservação do Patrimônio Histórico e Museológico, Acho liga no desde notebook, que viu? tempestivamente requerido e devidamente justificado pelo autuado. A decisão do superintendente que deferir a prorrogação do prazo deverá ser motivada e registrada nos autos do processo administrativo até o despacho assinado. Eu acho que aqui a defesa, né, deverá anotar os documentos convenientes, acho que a gente poderia acrescentar, né, comprobatórios dos seus argumentos, alguma coisa assim. Josiane, dentro da conveniência é que a gente está dando liberdade para que ele apresente qualquer documento, né? O ideal é evidente que ele tenha instrução, né? O que eu estou pensando aqui é assim, né? Às vezes tem gente meio sem noção, né? Que você fala assim, Não, ó, mas- você não tem um projeto. Josiane, sabe quem é mais sem noção? Quem mais conhece a lei. Diga, Quem mais apresenta documento sem noção é quem mais conhece a lei. é mesmo? É claro, porque ele fica tentando tumultuar, né? Justificar o injustificável. Normal. Tá, mas então deixa só conveniência. Eu acho que devia me dar uma orientada nesse sentido, sabe? Que você está argumentando para entrar com defesa? Minha defesa é de que eu não sabia. Não, você não pode dizer que não sabia. Então a minha defesa é que eu estou me baseando numa lei anterior da prefeitura e eu protocolei... Não, de repente você pode dizer o seguinte, a minha defesa é que está em inventário o imóvel, não sou eu só o proprietário único. Ou Mas então eu sou só locatário, ou... Tem tanta possibilidade aí de erro material. Sim, mas então eu acho que ele é importante deixar comprobatório, porque se ele fala que ele é só locatório, que está em inventário, alguma coisa assim, ele tem que apresentar um documento Tudo que bem. esse argumento. É só para direcionar, sabe? Exatamente, eu penso assim, né? Que dependendo do argumento que você for usar, você tem que pensar o que comprova isso que você está dizendo. Não tem como provar? Então não use. Porque é perda de tempo, né? Você não tem como provar aqui que está em inventário, porque o inventário nem foi aberto, sei lá, né? É que nem você tem... A pessoa tem um contrato de compra e venda engavetado. Isso prova que você é dono? Não. Não. Né? Bom, parágrafo 3º, o prazo para a defesa poderá ser excepcionalmente prorrogado por igual... isso já vi, né? Parágrafo 4º, a decisão do superintendente que deferir a prorrogação do prazo deverá ser motivada, isso também já está... Acabou. Artigo 19, a defesa do autuado poderá ser feita por ele diretamente ou por intermédio de representante legal, sendo obrigatória nessa hipótese a apresentação do correspondente instrumento de mandato. Beleza.
Parágrafo único. O autuado ou seu representante legal acompanharão o procedimento administrativo e poderão ter vista dos autos na repartição, bem como deles extrair, mediante o pagamento da despesa correspondente, as cópias que desejarem ou ainda reproduzir ou extrair cópias digitais. Tá. Artigo 20. Apresentada a defesa, será verificada sua tempestividade com a posição de certidão nos autos. Eu fiquei Isso é importante. no parágrafo único, ele pode pedir, por exemplo, uma cópia digital? Pode. E protocolo a gente encaminha PDF. Então, aí então, a gente pode dizer assim, ó, acrescentar isso aqui. O autuado, nananã, comecei, os cópias, ou ainda solicitar cópia digital Bom, Autuado, se acompanharão o procedimento, ou seja. apresentada a defesa, será verificada sua tempestividade com a posição de certidão nos autos. Parágrafo. Ou solicitar cópia digital. Só coloca. Não coloca enviado por e-mail, não, Josinho. Não? Melhor não? Não. Porque o que é cópia digital? É só fotografia? Não. É um arquivo. Os nossos processos, por exemplo, são todos digitais, né? Esse documento que nós estamos fazendo aqui é um documento digital. Uhum. O que o pessoal costuma pegar cópia, a cópia impressa. Você pega o processo e imprime. Daí, no caso, não, me encaminha o PDF, que é o mais comum. Ah, tá. O que a gente pega é o recebido, né? Artigo, tá, com a posição de certidão nos autos, parágrafo único. Para fins de verificação de tempestividade, considera-se protocolada a defesa na data de postagem quando enviada pelos Correios. Artigo 21. Não havendo apresentação de defesa no prazo legal, este fato será certificado pela autoridade julgadora no respectivo processo administrativo. O que é essa bandeirinha aqui? Bom. Seção 2 da autoridade julgadora. Compete à autoridade julgadora decidir em primeira instância sobre os autos da infração lavrados pelo agente de fiscalização, confirmando-os ou não, cabendo-lhe ainda, caso julgue procedente a autuação, indicar o valor da multa nos termos da legislação aplicável. Artigo 23. A autoridade julgadora e respectivos substitutos serão exercidos. Está escrito ali, ó, a autoridade julgadora e os respectivos substitutos serão exercidos por servidores ocupantes. Exercidos, né? Por servidores ocupantes de cargos de nível superior, do quadro pessoal do superintendente. Não. Tem que... Mas aí a gente não está considerando que é o secretário também? Não. O secretário já é apelação. Mas, olha só. Por exemplo, Josiane, igual o processo administrativo. Tem a decisão. Não concordei. Você apela para o secretário. Não concordei. Você apela para o governador. Não concordei. Você vai apelar para o TJ, o tribunal. Tá, mas se eu estou considerando se eu estou falando num item da autoridade julgadora, eu tenho que descrever isso. Porque, veja, a autoridade julgadora, na primeira instância, serão exercidos por servidores ocupantes de cargos de nível superior do quadro pessoal da superintendência. Beleza? Certo, sim. Mas é só isso? Não. Eu posso Sim. ter um outro, né? Eu posso ter uma autoridade julgadora na pessoa do secretário. Não. Não? Não. Porque foi isso que nós escrevemos lá em cima, quer ver?
Ó, depois, ó, aí pelo outro lado, por seu Então eu representante. entendi errado lá em cima. Errado lá em cima não seria a questão de apelação? Do processo. Então, o processo ele vai ser montado na superintendência e enviado ao secretário. Ou não, ele vai ser montado e julgado por quem? Pelo superintendente? É isso que eu estou perguntando. Porque no artigo 17, a gente escreveu que ele vai ser montado um processo, esse processo vai ser instruído, e aí ele vai ser notificado. Aí ele vai entrar com o recurso, certo? A defesa dele. Aí ele vai entregar a defesa na secretaria. Mas quem julga a defesa dele Então, é o superintendente. Esse recurso inicial. Então, José, esse recurso inicial tem que ser para a autoridade que fez a autuação, que emitiu o documento. Olha, José, você veio aqui, você errou. Aí o José, não concordando que errou, aí ele apela para o chefe do José. Isso. Mas esse é o segundo passo. Então, de qualquer forma, nesse artigo 17, a gente escreveu assim, ó, depois de certificado o recebimento do AI pelo autuado... Não, mas daí não é, esse aí é embargo. Não é nem apelação, é só embargo. Não, é aqui no processo, gente. Do processo. Processo, início de ofício, blá, 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 blá. Aí fala da ANAD, da lavratura, aí do processo administrativo vai ser instaurado, Daí o processo deverá ser instruído com cópia, aí o processo deverá ter suas 2 folhas, depois certificado pelo autuado, do representante, processo correlato devidamente instruído nos termos, será encaminhado ao secretário. Então, o secretário vai fazer análise e manifestação sobre o processo. E pode parar lá? É isso que eu quero saber. Porque a gente tem que deixar isso mais claro aqui. Volta aí, Josinha. Vamos lá. Porque o que eu tinha entendido é assim, você tem a secretaria, a superintendência, tá? O processo é todo montado lá na secretaria, aliás, na superintendência, beleza. Montou o processo na superintendência, necessariamente depois do processo montado, ele vai para o secretário. Não, ou fica lá, fica na mão do superintendente. Então, olha só, vamos desenhar o fluxo, né? Ocorreu o evento, um técnico da superintendência vai lá averiguar o evento, beleza, aí vai constatar. Constatado, será emitido o parecer. Esse parecer terá as recomendações. Tá dando eco, gente, não estou entendendo. Fecha aí, Luciano. Tá, melhorou, José? Melhorou. Vamos lá. Houve o evento, um técnico da superintendência vai ao local, atesta, emite o parecer. Nesse parecer, ele vai indicar todos os artigos da lei que foram infringidos, né? Certo. E os prazos. Beleza. Esse primeiro item que eu coloquei aqui no 17 é caso tenha erro material, né? Ou obscuridade, né? Ah, você não falou sobre o fogo. Sei lá. Ah, você esqueceu de dizer que eu restaurei a outra metade. Isso aí é embargo. Só para você questionar isso. A apelação sobre essa decisão, aí sim, porque já está decidido, a gente já decidiu, já tomou a decisão. Aí sim, essa apelação é para o secretário. O secretário não vai tomar decisão, não vai emitir uma então, decisão. deixa eu ver se eu entendi. O fiscal foi lá, fez a autuação. Ó, você vai ter que pagar uma multa de 30 mil reais. Aí ele vai assinar lá e isso vem para cá e é feito todo um processo administrativo, certo? Aí ele vem e fala assim, ó, ele na hora lá, o funcionário não sabia direito, mas está aqui toda a documentação que vocês pediram na hora lá e não tinha, por exemplo, tá? Aí a própria superintendência fala, tá bom, então tá ok, e faz um parecer lá dizendo que foi feita a comprovação, parará, e acabou, certo? Mais ou menos, assim. Na verdade, a gente inicia dando prazo para ele corrigir, tá? A gente não vai direto para a multa, não. A própria legislação diz que a gente primeiro tem que dar prazo para ele reverter.
Ele se negando, que assim, demora para chegar na parte da multa. Aí vai se negar, a gente vai dar outro prazo, né? Tá, então, peraí, depois o certificado também. Então não é o secretário aqui, não. Não. O secretário é só apelação, né? Depois Olha. certificado de recebimento do AI pelo outro lado, vice representante, processo administrativo, correlato administrativo. Ó, superintendência. Vou botar aquela siglinha lá. Não vou pôr só superintendência. Para reversão, digamos assim, certo? Oh, yellow. Isso. Isso, Juliana. Isso mesmo. Certo? Isso aqui é do processo. Mas aí vamos supor que ele não tem documentação. Josiane, o Robson vai ter que se ausentar porque ele vai atender uma secretária Josiane, o Robson vai ter que se ausentar que vai ter uma secretária de cultura que vai chegar aqui e ele vai ter que atendê-la. Beleza. Vocês querem encerrar? Por mim, tudo bem. A gente para Se quiser... nesse parágrafo aqui. Então tá bom, porque eu não sei que hora que ele vai desocupar aqui. Aí estaremos só nós dois, né? Ele que é o arquiteto, seria mais interessante ele tá para e passo. Então vou Nosso parar superintendente aqui. também. Vou copiar aqui. Tá bom, já caminhamos. A gente caminhou um pouquinho, né? Mas agora eu acho que eu entendi. Uhum. Porque sabe o que acontece? Eu acho legal a gente desenhar esse fluxo, viu? Fazer... É importante para poder ver as etapas de apelação, digamos assim, né? De contestação e apelação, se for o caso, revisão. Porque depois, autoridade julgadora, mas eu acho que é importante a gente descrever melhor essa parte aqui, antes de colocar a defesa, instrução, julgamento, deixar claro essas etapas, né? Tá bom? Tá. Eu vou pedir para ele fazer um esboço, né? Um fluxograma, que aí talvez assim no esquema gráfico fica mais fácil de compreender a proposta. Mas eu também depois, tá? Tá jóia. Então até terça-feira. Tá bom, tá beleza então, querido. Então tá jóia. Um beijão para vocês, um abração. Tá jóia. Falou, brigadão, viu? A gravação. Outro. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Boa, melhoras aí.